Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Que festa bonita hoje, não é mesmo? É sempre bom quando a gente participa de um culto como esse, irmãos dando a sua profissão de fé através do batismo. É algo que sempre toca o nosso coração de forma especial. E certamente hoje nós temos muitos convidados, amigos dos que se batizaram, familiares. Vocês são muito bem-vindos em nossa igreja nesta manhã. O batismo, meus queridos irmãos e amigos, é mais do que uma cerimônia de recepção de novos membros. É mais do que um ritual de iniciação para fazer parte da comunidade de fé. A cada um deles, você ouviu, foi feita a pergunta: você crê no Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor? E todos eles disseram sim. O que nos une aqui, portanto, não são apenas os laços de amizade, não apenas nos unimos porque temos aqui um bom ambiente para a família, para fazermos amigos, para desfrutarmos de boas companhias. Há algo muito maior que une as nossas vidas, que une os nossos corações. É a fé em Jesus Cristo. E quando eu estou falando desta fé em Jesus, eu estou falando de uma crença genérica. Eu acredito que há cerca de 2000 anos atrás, lá na Palestina, viveu um homem chamado Jesus de Nazaré. Quando nós falamos, eu creio em Jesus, nós estamos dizendo sim a um convite que ele fez aos primeiros discípulos e também a todos nós. E quando nós falamos que ele fez um convite, faz um convite a todos nós, é porque nós cremos que ele está vivo. Então é a presença viva de Jesus entre nós que nos dá a condição de pararmos e ouvirmos o que ele tem a nos dizer, de aceitarmos o seu convite. Nós temos vários convites de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. E eu quero ler com vocês uma dessas ocasiões em que Jesus fez um convite muito especial a um grupo de discípulos. Está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Mateus 4, 18 a 22. Você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar o texto aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O cenário deste episódio aqui narrado, na minha opinião, é um dos mais lindos de Israel. O Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. É claro que as praias do Mar da Galileia não são tão bonitas quanto do Ceará, mas a paisagem ao redor é muito linda, as montanhas no fundo. E quando a gente chega ali e pensa em tudo que aconteceu ali naquele lugar, quantos milagres Jesus realizou ali, a gente realmente sente uma emoção diferente. Mas naquele dia, nesse dia em que Jesus está saindo, depois de realizar alguns milagres, depois de ensinar as pessoas que começavam a se aproximar dele, ele vê dois homens, ou melhor, ele vê um grupo de homens ali à beira-mar, no seu dia a dia, pois eram pescadores. E o olhar dele se fixa basicamente em quatro deles. Primeiramente, ele vê André e Pedro, e mais adiante, Tiago e João. Homens que moravam ali, que trabalhavam ali, e que estão prestes a ter o mais importante encontro da sua vida, e a receber um convite muito especial. E quando eu leio, quando eu vejo esta paisagem, me vem à mente a ideia de que o que acontece ali naquela hora é o que continua acontecendo hoje também. Jesus vem ao nosso encontro
e faz um convite especial. Todos nós recebemos rotineiramente uma série de convites. Penso que a maioria deles hoje chega via internet, seja pelo WhatsApp, Instagram, quem sabe alguns ainda usam e-mail e Facebook, e algumas vezes por telefone. Mas vamos combinar, o melhor convite é aquele que recebemos pessoalmente. Quando alguém vai à nossa casa e fala, quero que você faça esse programa comigo, saia, vá na minha casa, enfim. Isto é algo que parece que nos toca de forma mais especial. É o que está acontecendo aqui. Deus não manda anjos lá do céu para fazer esse convite. Jesus não escreve nas nuvens o convite. Jesus Cristo chega pessoalmente e faz para esses discípulos um convite muito especial. Jesus vai exatamente onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Não importa onde estejamos. Necessariamente não encontramos Jesus num espaço como esse, de um templo, porque Jesus é onipresente. E Jesus é esse que chega onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos nos divertindo. Muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de conhecer muito sobre Jesus e talvez de ter nosso primeiro encontro com Ele na nossa própria casa. Aqueles que nasceram num lar cristão, certamente os seus pais apresentaram Jesus para você no dia a dia. E esse entendimento e esta compreensão sobre quem é Jesus foi aperfeiçoada no contexto da igreja. Quando um amigo cristão compartilha com você sobre Jesus lá no seu ambiente de trabalho, você está tendo a oportunidade de ter Jesus chegando perto de você neste momento, no sentido espiritual. Certamente você já sentiu a presença de Jesus na sua casa, no seu trabalho, em muitos outros ambientes, e você pode sentir não apenas a presença dele, talvez em um momento difícil, mas também você pode sentir Jesus te desafiando numa determinada direção. A quem é que Jesus convida? Jesus convida a um grupo seleto, pré-definido? Quais são as qualificações das pessoas que são convidadas por ele? Geralmente, quando nós somos convidados para algum programa, para uma festa, para um evento, nós temos um vínculo de amizade, de relacionamento muito profundo com aquela pessoa, ou então há uma razão especial pela qual nós somos convidados. Nós temos alguma qualificação. Assim como nós também selecionamos quem nós vamos convidar para os nossos eventos. Você não convida qualquer pessoa para ir à sua casa. Quando você vai se casar ou fazer uma lista de casamento para os seus filhos, você tem aquela dor de cabeça imensa. Quem é que eu vou convidar, não é verdade? Então você fica ali com aquela dificuldade muito grande, porque certamente há muitas pessoas que você gostaria de convidar. E, na verdade, no final você faz uma peneira e ficam apenas aqueles mais próximos, mais íntimos, ou que você se sente no dever de convidar por alguma razão. Qual é o critério de Jesus para convidar as pessoas? Quando nós olhamos para aquele grupo de pessoas, a gente vai perceber claramente que Jesus não tinha os mesmos critérios que nós geralmente temos para fazer um convite. Ele convida pessoas absolutamente comuns. Ele convida homens cheios de defeitos. No meio deles, mais adiante, quando ele amplia o grupo, vai haver um traidor. Eles viviam discutindo quem era o maior entre eles. Eles eram impacientes com as crianças. Na hora que o cerco apertou, praticamente todos eles pularam fora. Eles nem sempre tinham discernimento espiritual e sensibilidade. E no caso daqueles homens que estavam ali, aqueles 4, eram pessoas um tanto rudes. Eles até tinham um sotaque muito diferente do restante do país. O sotaque ali da Galileia era muito característico. E eles eram menosprezados por quem morava na capital, como se fosse alguém do interiorzão com aquele sotaque bem carregado. Tanto que quando Pedro estava lá, negou Jesus, alguém identificou que ele era um dos seguidores de Jesus pelo seu sotaque. Mas o fato é que este convite de Jesus, ele se reveste de um significado ainda maior, considerando o contexto cultural daquele tempo ali na Palestina. Havia uma orientação para que os meninos, rapazes, as crianças do sexo masculino, tivessem uma boa instrução religiosa. E especialmente na capital, especialmente na Judéia, isso acontecia. E eles então, esses meninos começavam a estudar a Torá, que é a lei de Moisés, aos 6 anos de idade.
E aqueles que estavam estudando realmente com bons mestres, aos 10 anos de idade, meus irmãos, eles aprendiam, já sabiam de cor todos os 5 livros da lei. Você já imaginou? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de cor. Pois é. Obviamente, alguns desses talvez não conseguissem, ficassem pelo caminho. Mas aqueles que se destacavam, eles continuavam esses estudos. E aos 14 anos, esses meninos, chamados talmidins, eles já sabiam todo o Velho Testamento de cor. Então, na verdade, é algo assim extraordinário. Era uma elite. Se você for hoje a Israel, você vai ver alguns desses meninos, alguns desses adolescentes, estudando a Bíblia lá, estudando a Bíblia hebraica, lá perto do Muro das Lamentações, nas sinagogas. Realmente havia um grande interesse em estudar a lei e interpretar a lei. Eles debatiam o que essa lei significa, como ela se aplica à vida. E esses garotos eram, então, selecionados para esse tipo de papel. Aqueles que não passavam na peneira, não passavam nesse vestibular, por assim dizer, eles voltavam para suas casas para aprender o ofício dos seus pais. Jesus Cristo, então, está convidando também um grupo de rapazes. Às vezes a gente pensa que os discípulos eram muito velhos, mas não. Provavelmente o mais velho, certamente o mais velho era Pedro, ao que tudo indica, o único que era casado. Então, esses meninos tinham aí na faixa de 17 a 20 anos, aproximadamente. É esse grupo que Jesus mobiliza. E a Bíblia diz que esses rudes pescadores, a maioria deles nem sabia ler direito. Então, não era um grupo, humanamente falando, bem qualificado. Mas Jesus não se importa com isso, porque Jesus chama a quem Ele deseja. E, na verdade, Ele chama a todos nós. O discipulado no primeiro século não era uma questão banal. Por meio do ensinamento, o mentor procurava, de alguma maneira, impactar a vida do seu discípulo de tal maneira que ele deveria se tornar uma espécie de réplica do seu mestre. Se o mestre falhasse no ensino, ou se o menino não produzisse, não fosse um bom aluno, quem passava vergonha era o mestre. Era o mestre que não tinha sido tão competente na arte de ensinar. Então, quando nós pensamos em Jesus, percebemos que Jesus correu um sério risco, porque ele não pegou a elite, ele não pegou o pessoal, humanamente falando, mais qualificado para que pudesse ensinar-lhes o que ele gostaria de transmitir. E aí nós temos, então, o convite de Jesus. E o convite de Jesus é muito claro. Esse convite é para ser um discípulo dele. Para ser um discípulo dele. Diz o texto, e disse Jesus: sigam-me, e eu farei de você, e eu os farei pescadores de homens. Os antigos rabinos tinham um ditado muito interessante. Eles diziam o seguinte: cubram-se com a poeira dos pés de seu rabino. O que significa? Que o aluno, esse talmide, deveria seguir o mestre tão de perto, andando bem perto dele, ao ponto de no final do dia estar coberto com as poeiras dos pés do rabino. O que eles estavam querendo dizer, na verdade, era o seguinte: observe atentamente, ouça com muita atenção tudo que o mestre diz, não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele é o seu rabino, é o modelo de homem que você está se tornando. Esta é a essência do discipulado. Quando nós chamamos as pessoas aqui para se batizarem, quando nós fazemos um apelo aqui falando sobre seguir a Jesus, sobre ter Jesus, nós não estamos falando simplesmente de uma adesão a uma igreja. Nós estamos falando aqui de uma proposta de vida, nós estamos falando da proposta de seguir efetivamente a Jesus, prestar atenção nele, olhar atentamente o que ele faz, o que ele diz, perceber os milagres que ele realiza, prestar atenção na maneira como ele se comunica, como ele se relaciona com seu Pai Celestial. Esta deve ser a minha ambição, essa deve ser a ambição de todos vocês que estão batizando. Na verdade, esse deve ser o desejo de todos nós como cristãos, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. O convite de Jesus implica, então, nesta transformação contínua, em segui-lo, em acompanhá-lo, em conhecê-lo de perto. Mas ele nos dá também uma missão. O convite de Jesus implica numa missão especial, que é a missão de pescar homens. Obviamente, Jesus está usando aqui uma linguagem metafórica. Ele diz claramente: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Bem interessante que há um outro momento em que Jesus faz esse mesmo desafio. Agora especificamente para Pedro. Lá no capítulo 5 de Lucas, há um milagre. E logo depois desse milagre, o convite de Jesus.
E o que acontece antes desse reforço, por assim dizer, do convite de Jesus para Pedro, usando essas mesmas palavras, desafiando a ser um pescador de homens? Os discípulos estavam ali pescando, ou melhor, eles tinham voltado ao seu trabalho de pescaria. Provavelmente depois de ter seguido Jesus por alguns dias, eles voltam a pescar. E eles estão ali pescando, e eles passam a noite inteira e não conseguem nada. Jesus entra no barquinho pela manhã e começa a ensinar para eles. Falar certamente as verdades do reino. Nós não sabemos exatamente o que Jesus estava falando, o texto não dá esse detalhe. Mas o fato é que depois de algum tempo de palestra, Jesus Cristo diz: bem, agora vocês podem jogar novamente as redes no mar. E eles disseram: mas Jesus, nós tentamos a noite toda e estamos frustrados, não conseguimos pegar absolutamente nada. E aí então, Jesus Cristo diz para eles: joguem lá do outro lado. Joguem naquele canto lá, as redes. Pedro, como sempre, mais falastrão, disse: Jesus, já tentamos de tudo, mas tudo bem, sobre a sua palavra nós vamos jogar a rede. Então eles jogam as redes, e todos nós sabemos, as redes vêm quase arrebentando de tanto peixe. E aí então Pedro fica maravilhado: que homem é esse? E ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus não atende o pedido de Pedro. Jesus Cristo diz: Pedro, você vai ser um pescador de homem. Siga-me, você vai ser um pescador de homem. Então, Jesus Cristo, tanto naquele primeiro convite, quanto agora para Pedro, ele faz um convite muito especial. Ele faz uma mudança um convite para mudar o sentido da vida. Até então, eles estavam com o foco em pescar peixes. Até então, o foco da vida deles era o seu sustento. Até então, o foco deles era material. Jesus agora os convida para uma nova direção. Não apenas o seu sustento, mas um foco espiritual. Alcançar outras pessoas. Pescar as pessoas. E essa ideia de pescaria é um tanto estranha para nós, não é verdade? Mas na concepção antiga, alguns diziam que os mares eram lugares de abismo profundo, como realmente são. Então, naquelas profundezas dos mares, habitavam os espíritos malignos, na concepção folclórica de muitos. Então, pescar esses peixes significava tirá-los de uma posição de vulnerabilidade. Pescar esses homens significaria tirá-los para um lugar seguro. Esse é o foco da vida de um cristão. Ajudar outros a encontrarem um sentido para a vida. Ajudar outros a encontrarem Jesus, a encontrarem o caminho. Esse é o nosso alvo. Onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, você que é discípulo de Jesus, você não está ali no seu trabalho apenas para ganhar dinheiro. Você não está na sua escola, na sua faculdade, no seu colégio apenas para se preparar. Você está ali como um pescador. Você não está lá no seu lazer apenas para ganhar forma física ou para se divertir. Não, você está colocado por Deus ali para fazer diferença naquele lugar. Você e eu todos somos chamados por Jesus, como discípulos dele, a sermos pescadores, a levarmos pessoas para o seu reino. E esse convite de Jesus traz implicitamente uma promessa. Qual é a promessa que Jesus traz? Eu os transformarei, ou seja, eu os farei pescadores de homens. Não é simplesmente uma tarefa que nós recebemos e Jesus Cristo diz: está aí a tarefa, vai, cumpra. Não, Ele nos capacita. Ele é um modelo para nós. Então, na medida que nós nos relacionamos com Jesus, na medida que nós vamos tendo intimidade com Jesus, nós vamos saber como transmitir a presença dEle, a mensagem dEle para outros. Não é só uma tarefa que nos é dada. Uma coisa é você pegar uma pessoa e dizer assim: olha, a sua tarefa é essa, vai e faz. Outra coisa é você dizer assim: fica do meu lado, veja como eu faço, caminhe comigo, e eu vou lhe dando todos os recursos, eu vou lhe ajudando a fazer isso que você precisa fazer. Todos nós sabemos que um médico dificilmente, ou nunca se forma sozinho. Ele tem a parte teórica, mas quando ele vai exercer de fato o seu trabalho, ele tem um médico mais experiente ao lado dele que vai fazendo e ele vai imitando, e até o ponto de ele poder saber como fazer exatamente como o seu mestre. É isso que Jesus faz. Jesus nos capacita, Jesus nos mostra como fazer. Por isso, às vezes, nós temos dificuldade de cumprir a nossa missão, porque não caminhamos tão perto de Jesus quanto deveríamos.
e achamos que esta missão não é para nós, e nos sentimos incapacitados. Mas quando nós caminhamos perto de Jesus frequentemente, e observamos como Ele faz, e recebemos dEle o poder, então esta missão fica plenamente possível e viável. Para mim é um alívio saber que aquilo que Deus quer que eu seja, não depende unicamente das minhas forças e da minha capacidade. Depende da minha dependência do Senhor. 3 anos caminhando com Jesus, dia após dia. Esse foi o desafio daqueles discípulos. Caminhar bem perto de Jesus para experimentar a transformação que somente Ele pode realizar em nossos corações. Esse é o nosso desafio. Mas há 2 detalhes importantes ainda a serem considerados. O convite de Jesus envolve renúncia. Observe aí no texto que quando eles recebem esse convite de Jesus, versículo 20 diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Lá no versículo 22, mais uma vez lemos, eles deixando imediatamente seu pai e o barco o seguiram. Existem algumas situações em que este deixar o barco e deixar a família é literal. No mundo, ao longo da história, algumas pessoas tiveram que ser radicais em relação a isso. Por quê? Porque, de fato, o seu trabalho e a sua família era um impedimento real para que eles pudessem seguir a Jesus. E eles tiveram que fazer uma escolha. Não é difícil você saber sobre isso se você visitar, por exemplo, o mundo muçulmano, em que quando uma pessoa decide ser um cristão, ele é abandonado pela família. Ele corre o risco de perder o seu trabalho. Ele corre o risco de sofrer um boicote de todos os seus vizinhos. Então ele tem que escolher entre seguir a Jesus e preservar os laços familiares. Seguir a Jesus e preservar os seus negócios. Jesus muitas vezes nos pede algumas coisas bem radicais, porque Ele sabe aonde é que isso poderia ser necessário. Não significa que todas as pessoas, ao seguirem Jesus, devem abandonar a sua família, até porque a família é uma instituição divina. Mas o que Jesus deixa claro em outros lugares, inclusive, é que o nosso afeto, o nosso compromisso com Ele e com o seu reino tem que ser maior do que qualquer outro compromisso humano. Então, Jesus Cristo nos chama a uma vida de renúncia. É impossível você seguir a Jesus e, de alguma forma, não renunciar a alguma coisa. Ao longo da nossa caminhada, Jesus Cristo vai pedir que você renuncie a algumas coisas que são até boas, quem sabe, interessantes, mas que não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Não sou eu que vai dizer o que você tem ou não que renunciar. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, vai comunicar isso ao seu coração. Mas é importante você estar ciente disso. Tem gente que não quer seguir a Jesus porque não quer renunciar àquilo que ele sabe que precisa renunciar. Ele se deixa prender pelos seus vícios, por suas fraquezas, que diz, eu não darei conta. Na verdade, sozinho você não vai dar conta, mas com a força de Deus tudo é possível. Então, é preciso ter a disposição de renunciar. No caso deles, eles deixaram tudo. Jovens deixaram para trás os barcos, deixaram o seu pai para seguir a Jesus. Mas há uma outra atitude interessante na vida destes jovens seguidores de Jesus Cristo, que é também um exemplo para nós. O convite de Jesus requer prontidão. O convite de Jesus requer prontidão. O texto mesmo diz aí, esse mesmo versículo que eu li, 20 e 22, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 22, e eles deixando imediatamente seu barco e o pai o seguiram. Quando a gente lê esse texto isoladamente do contexto da Bíblia, parece que há uma coisa um tanto mágica aqui, não é? Parece que eles não conheciam Jesus e Jesus vai passando ali pelo mar, chegando ao mar da Galileia, e eles como que são atraídos assim de uma forma sobrenatural por Jesus. Jesus diz, venha após mim, e eles começam a seguir a Jesus. Não, certamente não foi assim. Há um outro texto no Evangelho que fala inclusive que eles tiveram um conhecimento, entendimento, uma apresentação prévia a Jesus. Eles certamente ouviram falar de alguns milagres que Jesus tinha feito, que não estão registrados aqui em Mateus, mas que outros evangelhos registram. Tanto assim que no segundo convite que Pedro recebe, esse convite é precedido por aquele milagre da multiplicação dos peixes. E Pedro, de alguma maneira, já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque ele diz, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, já havia algum conhecimento de quem era Jesus. Jesus já tinha sido apresentado como o Cordeiro de Deus por João Batista. E a notícia de Jesus, da presença de Jesus e do poder de Jesus já começava a se espalhar. Jesus Cristo, então, faz esse convite.
E esses homens, conhecendo um pouco sobre Jesus, eles creem em Jesus e decidem segui-lo. Esse convite de Jesus requer prontidão. Porque às vezes a gente diz, eu vou seguir a Jesus, mas... E Jesus diz, não, você não tem que esperar a sua vida inteira. Já ouvi dizer de gente que diz, eu vou primeiro experimentar tudo o que a juventude pode oferecer e depois então eu sigo Jesus. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus quer ser prioridade na sua vida. Porque aquilo que Ele nos dá é muito melhor, muito maior do que aquilo que nós podemos conseguir sem Ele. Prontidão, resposta imediata ao chamado de Deus. Atitude que Isaías teve, quando Deus o convocou, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Às vezes a pessoa precisa, não, eu preciso pensar mais, preciso refletir mais. É importante refletir, sim. Mas há um chamado, muitas vezes, na Bíblia, para uma atitude proativa. Para não deixar para depois e seguir firme nesse caminho. Então, o desafio que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã, meus irmãos, é lembrarmos que Jesus Cristo vem ao nosso encontro onde quer que estejamos. Você que está aqui nessa manhã não veio aqui por um acaso. Uma pessoa, um amigo, um parente, foi um instrumento de Deus para que você viesse aqui. Deus usou esse convite para ser um convite do próprio Cristo para você. E esse convite para segui-lo de verdade, repito, não é um convite para pastores, para líderes e para uma elite, é um convite para todos nós, pessoas comuns. E quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, a nossa vida é transformada. Basta a gente ver a vida de Pedro. Quem foi Pedro depois? Um rude pescador, capaz de escrever um livro tão maravilhoso quanto o que ele escreveu na Bíblia, as 2 cartas. Aquele pregador ousado no dia de Pentecostes. Alguém que vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. O convite de Jesus não é simplesmente para seguir um conjunto de normas, mas é para conhecê-lo e segui-lo como pessoa. E quando a gente faz isso, a gente encontra uma missão de vida. A gente entende que está aqui no mundo com esta missão de compartilhar as boas novas do Evangelho, sermos pescadores de homens. E para isso nós contamos então com a ajuda de Jesus. É Ele que vai nos ensinar sobre como agirmos e vivermos desta forma. É Ele que vai capacitar-nos para esta missão. E Ele espera de nós uma resposta que implica em renúncia e prontidão. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Eu quero que você pare agora e pense sobre qual é o relacionamento que você de fato tem com Jesus. Jesus Cristo deseja ser em primeiro lugar o nosso Salvador. Para isso Ele morreu na cruz, para nos salvar. Para isso Ele pagou um alto preço, entregando a sua vida para nos dar a salvação. Mas Jesus Cristo deseja ser não apenas o seu Salvador, não apenas o nosso Salvador, mas Ele quer ser o Senhor, o Mestre, aquele que dirige a nossa vida. E Ele deseja nos influenciar, nos ensinar de tal maneira que possamos ser transformados para vivermos o projeto de Deus para a nossa vida. Se você deseja isso para a sua vida, e você ainda não tomou essa decisão de ter Jesus como seu Salvador, Senhor e Mestre, como muitos aqui já fizeram essa decisão, eu quero dar a você a oportunidade de fazer isso agora. O que Jesus Cristo tem para você não é só a promessa de vida eterna. Nós temos essa promessa, mas uma promessa de uma nova vida aqui na terra. Você deseja ser um seguidor de verdade de Jesus? Se você deseja, repita comigo esta oração. Diga para Deus, Deus, eu desejo de fato seguir a Jesus. Porque eu reconheço que Jesus é o próprio Deus que veio à terra. E Ele representa o modelo de vida que o Senhor deseja para mim. Eu quero segui-lo. E eu peço a tua capacidade, a capacidade dEle para a minha vida. E eu quero seguir a Jesus hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém.